arroba de Barbárie e esse vídeo aqui é pra finalizar o projeto Contos Mofados. Bom, gente, quem acompanha o canal sabe que no começo do ano eu comecei a leitura deste tijolão lançado pela Companhia das Letras, que reúne 6 livros do Caio, contos inéditos e textos extras. A ideia era ler um por mês e vir trazendo aqui pra vocês. Isso aconteceu perfeitamente até o último, e aí eu vou explicar pra vocês, mas eu vou fazer isso em ordem cronológica. Seguinte, o primeiro livro do Caio, que é o Inventário do Irremediável, foi muito diferente do que eu esperava. Eu já tenho resenha dele aqui no canal. Foi um livro que não correspondia às minhas expectativas do que todo mundo dizia que era Caio Fernando Abreu, porque não tinha as grandes marcas do autor ainda, por ser um livro de estreia, afinal de contas, mas ele me parecia muito tentar assimilar algumas características de Clarice, de Hilda, e aí não se parecia uma literatura autoral, sabe? Era isso que me faltava nesse livro. Depois teve o Ovo Apunhalado, que eu achei mais interessante, já tem uma vibe meio lisérgica, e eu falei, tá, ok, o flerte tá melhorando, estamos avançando, mas ainda não era tudo que eu esperava. É um livro bastante interessante, com muito mais referências musicais, referências aos Beatles, né, que talvez tenha influenciado nessa vibe lisérgica, mas que ainda me captou mais nos contos centrais, sabe, nos contos que davam nome ao livro, enfim, né, ainda não tinha sido captada pela febre Caio Fernando Abreu. Aí fomos para o terceiro livro, que é o Pedra de Calcutá. O Pedra de Calcutá foi o livro que me conquistou. Eu acho que é nesse momento que eu senti que o Caio ganhou a própria voz. E aí eu falei, ok, é desse Caio, é esse Caio que eu vim atrás, é esse Caio que eu quero, então vamos ler, e a partir daí eu comecei a gostar. Talvez, se não fosse por ter gostado desse livro, eu tivesse abandonado o projeto nesse momento, porque estava sendo muito trabalhoso pra mim ler Caio até então. E aí a gente foi pra Morangos Mofados, que é o grande livro do Caio, é a obra-prima do Caio. E eu gostei bastante, eu achei muito interessante como ele trabalha todas as temáticas que eu esperava, como política, ditadura militar, homossexualidade, descoberta da homossexualidade, enfim, diversas questões. E eu gostei muito, mas eu acho que o Caio, de alguma forma, ele tem essa imortalidade na escrita, essa vida longa, porque ele capta muito bem o sentimento, não de uma geração, mas talvez de uma juventude. E então, quem é jovem se aproxima dessa juventude, mas quem não é, pode lembrar de si mesmo quando jovem, ao ler Caio, sabe? E é por isso que ele vive, né, nos corações e mentes, principalmente de jovens transgressores, jovens revolucionários, jovens dissidentes, né? E eu acho que em Morangos Mofados é um dos ápices, né, dentro da obra do Caio com relação a isso. Principalmente pelo momento histórico que ele está sendo escrito, né? E aí depois de Morangos Mofados vem Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Os Dragões Não Conhecem o Paraíso é um amadurecimento do Caio, ainda que ele trate de questões como descoberta, ainda que ele fale das coisas com essa voz, né, que ele criou, que ele conquistou. Eu sinto que já é uma voz meio desanimada, já é uma voz de... Os morangos mofaram, sabe? Talvez seja em Dragões que essa ficha caia, né? Lembrando que esses morangos são sempre essa promessa de futuro e de mudança, né? São os morangos dos campos de morangos eternos dos Beatles, né? Strawberry Fields Forever. E esses morangos mofam quando toda a esperança de uma juventude é destroçada com botas militares, sabe? E Os Dragões Não Conhecem o Paraíso se tornou o meu livro favorito do Caio Fernando Abreu. Eu acho que, por mais que ele seja bastante triste, melancólico, talvez se aproxime de um livro do Caio que seja mais realista, né? Ele não deixa de perseguir aquele sonho, mas ele sabe que não é tão fácil, sabe? A vida adulta chegou, ela tá aqui agora, e eu vou fazer uma revolução depois de bater o cartão nas 8 horas de trabalho, sabe? Então eu acho que tem um puxão
Dragões Não Conhecem Paraíso, que me conquistou e que se tornou meu livro do Caio favorito até agora. Depois disso a gente tem Ovelhas Negras. E em Ovelhas Negras o Caio vai reunir contos que acabaram saindo das coletâneas, ou por se parecerem em temática com algum conto, ou por serem muito longos, muito curtos, ou porque o editor não aprovou, ou contos que ele pegou de revistas, de suplementos literários que tinham sido publicados e que ele republica em livro aqui. Mas existem também alguns contos que ele escreveu e nunca foram publicados. E aí é meio complicado e até parece meio ofensivo ou agressivo dizer isso. E eu não quero que vocês vejam dessa forma, mas existem alguns contos aqui que eu colocaria numa caixinha que é só quem gosta do Caio vai gostar, sabe? E é claro que podem os fãs gostarem desse livro, claro. E eu trouxe um convidado aqui nesse vídeo exatamente por isso. Então, depois que eu falar, o Alisson vai falar. O Alisson é um grande fã de Caio. E eu trouxe ele exatamente pra contrapor a minha ideia. Eu não vi os vídeos do Alisson antes de gravar, porque eu não queria que tivesse alguma influência no que eu tô dizendo. Mas a grande questão é... eu acho que, por exemplo, o primeiro conto que ele escreveu na vida, com 18 anos, que é um romanção, eu não tava conseguindo ler, eu não consegui terminar. Eu pulei as páginas e falei, vou pro próximo conto, vamos ver o que vai acontecer. Porque pra mim aquele conto era um conto que, assim, o pai, a mãe e o namorado do Caio que iam se interessar por ele, sabe? É aquela coisa que ela tem mais uma importância afetiva do que uma importância de obra mesmo. E nem tô falando de qualidade literária, mas tô falando de projeto, sabe? Enfim, é bem complicado, eu acho. Mas aí eu fui me forçando a ler, fui me forçando a ler. Eu terminei a primeira parte, porque esse livro é dividido em 3, e eu decidi abandonar. Porque eu tava prolongando um sofrimento numa leitura, porque tava dentro de um projeto, porque era o último, porque tá dentro desse calhamaço aí, né? E eu fiquei tipo, poxa, mas eu vou abandonar agora, eu cheguei até aqui, eu sofri no começo também. E aí eu acabei por decidir abandonar, e aí eu fui pros contos inéditos. Os contos inéditos são contos que eram inéditos em publicações de livro, né? Não sei como eu posso dizer isso, porque eles foram publicados em revistas, em outros espaços, em suplementos literários. E aqui a gente tem, por exemplo, Carta para Além dos Muros, que é um dos textos mais bonitos que eu já li na minha vida. Eu não posso, de modo algum, deixar de mencionar isso. É um texto bem pequeno, na verdade, e ele termina dessa forma, eu vou ler pra vocês. Tenho certeza que você existe porque escrevo pra você. Mesmo que o telefone não toque nunca mais, mesmo que a porta não abra, mesmo que nunca mais você me traga maçãs e sem as suas maçãs eu me perca no tempo, mesmo que eu me perca, vou terminar por aqui. Só queria pedir uma coisa. Acho que não é difícil. É só isso, uma coisa bem simples. Quando você voltar outra vez, veja se você me traz uma maçã bem verde, a mais verde que você encontrar. Uma maçã que leve tanto tempo para apodrecer que quando você voltar outra vez, ela ainda nem tenha amadurecido direito. E é um conto que, nossa, dialogou tanto pra mim com... Não tem nada a ver o assunto, a temática, mas dialogou bastante pra mim com o filme Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky, que é protagonizado pelo Rodrigo Santoro, em que ele é internado à força por causa de uso de drogas. Aqui a gente não sabe por que essa pessoa tá internada, mas ela tá escrevendo pra além desses muros. E, ai, gente, eu fico arrepiada só de pensar. É de uma beleza ímpar. E existem mais cartas para além dos muros, né, que o Caio escreve. Essa aqui é uma delas, e que é escrita por Estadão, se eu não me engano. Depois disso, a gente tem 3 textos pós-fácios do Ítalo Morricone, do Alexandre Vidal Porto e da Heloísa Buarque de Holanda. Eu, sinceramente, não acho que esses textos sejam tão... acrescentem tanto à leitura do livro. Quando eu fiz a leitura do livro da Hilda, né, do Toda a Prosa da Hilda, também haviam 3 textos no pós-fácil, e eu acho realmente que ler aqueles textos aumentou a minha compreensão da obra. Nesse caso, eu não acho que aumentou, eu acho que é muito mais uma questão de experiência individual que eles trazem, e nesse sentido, a única que realmente foi interessante pra mim foi a da Heloísa Buarque de Holanda. Eu acho bem legal como ela fala, como ela descobriu o Caio. E aí se tornou interessante. Dito isso, eu não acho que as pessoas têm que seguir o que eu digo, né? Mas todo mundo me pergunta por onde começar Caio, por onde começar Caio, por onde começar Caio. Se você tem a brisa de ler um monte de coisa dele, se você está disposto a ler 2, 3 livros, eu diria, leia essa tríade, né? O Pedra de Calcutá, Morangos Mofados, Os Dragões Não Conhecem Paraíso.
Se você falou, não, eu quero ler um livro de contos do Caio, fim, eu vou falar, leia Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, porque eu amei esse livro de paixão. Quando as pessoas me perguntam, Bárbara, vale a pena comprar esse calhamação? Depende. Se você quer ler todos os livros do Caio, vale muito a pena. Eu não lembro quanto eu paguei nele, mas eu lembro que foi por volta de R$70. Se você pensar que tem 6 livros aqui, mais textos extras, é quase como se cada um saísse por R$10. É muito barato. Por mais que você encontre as edições do Caio em sebos, eu acho difícil, por exemplo, você encontrar uma coleção inteira do Caio por esse valor. Então, nesse sentido, pode valer. Agora, se você quer ler só as coisas mais icônicas, as coisas mais famosas, só um pouquinho de Caio, eu diria pra você comprar outras edições. A companhia lançou uma edição de Morangos Mofados também, junto com essa edição, que tá bem bonita. E essa edição aqui tem várias questões. Primeiro, eu gosto dela por ela ser capa mole. Eu não gosto dessas edições de todos os livros, todos os contos que tem capa dura, porque fica bem difícil de ler, né? É muito conteúdo, você tem que ficar abrindo o livro, algumas delas nem quebra a lombada, então fica difícil. Esse aqui tem essa vantagem, porém, ele se desgastou bastante rápido. Tá saindo já uma parte aqui, como vocês podem ver. Ele tá todo machucado aqui em cima. E eu li esse livro inteiro em casa, porque mesmo tendo começado ele antes da quarentena, ele é muito grande pra carregar, então eu sempre li em casa. Eu não tirei ele daqui. O máximo que aconteceu foi, eu fui viajar pro interior e voltei. Mas ele foi na minha bolsa, voltou na minha bolsa, e ele tá bastante desgastado. Se eu tivesse que indicar livros do Caio, eu indicaria só 3. E aí, talvez valha mais a pena você ter só os 3 que você vai ler. Esses textos extras eu também não acho que acrescentem muita coisa. Os contos inéditos, muito possivelmente você encontra na internet, soltos. Então, não fica a minha indicação para compra dessa edição aqui. Eu vou manter ela na minha estante porque tem as minhas marcações, porque ela tem um significado emotivo pra mim, emocional, por eu ter feito desse projeto, mas não é uma recomendação que eu faço. Eu acho que comprar o livro individual do Morangos, buscar o Dragões, o Pedras separado, pode ser bem mais prazeroso, pode ser bem mais em conta se vocês não têm o projeto de ler todo. Se você for ler todo e for comprar essa edição porque financeiramente ela vale mais a pena, eu indico que você tome cuidado com ela, talvez até dar uma encapadinha, pelo menos, pra não sair esse plásticozinho, porque ela é bem fragilzinha. Olha, gente, ela tá marcada aqui também, agora que eu vi, e tem um amassado aqui. E eu cuido bem dos meus livros, cara. Então, só pra mostrar pra vocês também como que é a folha. Ela tem uma letrinha pequenininha. Se você estiver gostando da leitura, eu confesso que eu não percebo, eu não me incomodo com esse tamanho da letra, mas quando eu tava nos livros que eu não estava gostando, eu tava sentindo bastante arrastado, porque você lia e não passava de página, então acabava sendo mais complicado. Bom, eu vou deixar vocês, então, na companhia do Alisson. Olá pessoal, meu nome é Alisson. A Bárbara me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre a experiência de leitura do Caio Fernando Abreu e esse percurso, né, dentro do projeto de Contos Mofados. Eu li junto com o grupo a partir de Morangos Mofados mesmo, porque eu já tinha lido, coincidentemente, nesse ano, O Ovo Apunhalado, O Inventário do Irremediável e Pedras de Calcutá. E o Inventário do Irremediável é um livro que eu li na adolescência e eu lembro que muito da minha experiência, assim, da primeira leitura, ela é muito visceral. Eu lembro que eu li e eu declamava o que eu li, eu gravava para os meus amigos o conto inteiro, um determinado conto inteiro, porque me tocava muito, mas assim, quando eu fui ler já um pouco mais maduro, eu já senti muitas falhas dentro desse texto, apesar de ser um livro premiado e tudo mais, mas é o primeiro livro de contos do Caio, e ele escreveu quando ele estava na Casa do Sol, da Hilda Hilst, né, em plena ditadura militar, então teve muitas inspirações a partir dessa relação com a Hilda, né? Ela foi mentora dele nesse sentido e avaliou esse livro junto com ele e tudo mais. Mas é um livro muito potente e desse livro, o próprio conto, Inventário do Irremediável, é um conto maravilhoso, assim, que particularmente eu gosto muito, que tem a ver com homossexualidade, com esse toque do outro, da proibição do toque do outro, que na verdade é algo que vai se repetir por toda a obra do Caio. Logo na introdução desse livro, ele fala assim, né? Ele reavaliou o livro e tudo mais, já mais maduro, e ele disse que
Para quem já conhece a obra dele, se deparar com o Inventário do Irremediável pode ser uma boa experiência. Aí já vem com O Ovo Apunhalado, né, que é um livro que foi escrito em plena ditadura militar mesmo, então vários contos daqueles foram censurados. E a primeira experiência que eu tenho desse livro, assim, que eu ouvi falar dele, foi de uma amiga do Caio, que é uma atriz que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela viu esse livro na livraria, pegou para ler, ela nem conhecia o Caio na época. E quando a experiência dela de leitura, assim, de como ela foi atingida por esse livro, é bem surpreendente e representa muito para mim o que eu sinto quando eu leio Caio Fernando Abreu. Confesso que esse livro ele não me atingiu como eu gostaria que atingisse. Ele tem muitas nuances do realismo mágico, das inspirações do Gabriel Garcia Marques. Então, vem muito nessa vibe, tem um pouco de, talvez, ficção científica, mas é mais para essa literatura latino-americana de realismo mágico, que foi um modo que ele conseguiu encontrar para criticar, né, o governo atual, os padrões de sociedade, o moralismo extremamente vigente, que na época era muito imposto pelo Estado, né, enquanto normas sociais, enfim, e que hoje a gente já está tendo uma renovação disso, ou uma repetição disso, né, desse moralismo e tudo mais, e aqui ele faz justamente essa criticidade. O conto O Ovo Apunhalado em si, que é você pensar nisso, que é um ovo apunhalado, esfaqueado, é um conto bem interessante e vai nessa vibe mesmo, né, de um encontro consigo mesmo, porque o personagem principal desse conto, ele é esfaqueado, assim, ele vira o próprio ovo e tem toda uma questão com isso. A gente já vem com Pedras de Calcutá, que é um livro bom, mas ele não é ainda o Caio pronto que a gente conhece, enfim. E dizem que essa é a primeira parte do próprio Morangos Mofados, não sei dizer porque o período de um livro por outro é muito grande. Esse foi na década de 70, Morangos Mofados já foi na década de 80. E a gente tem um Caio assim quase pronto, e daqui eu lembro muito do último conto também, o próprio Pedras de Calcutá, que fala de um personagem, de um sujeito muito certinho, que tenta fazer as coisas todas certas, mas ele tem uma crise de vômito e que os dejetos que estão no vaso sanitário começam a eclodir para fora do vaso sanitário, e ele começa a se deparar com toda a podridão dele, com todo o vômito dele, e ele fica desesperado com isso, enfim. Então é um conto bem interessante que mostra muito esse lado que sempre mostra do Caio, né? Que é disso que é talvez de uma podridão, ou disso que é de um pior de si mesmo, né? Que vem à tona e que não tem muito como a gente fugir disso. E o quanto a gente vive numa sociedade que exige um padrãozinho bonitinho de tudo, né? E aqui ele escancara o que é o nosso pior, né? Não só aqui, mas em toda a obra dele, na verdade. E daí a gente vem, né, com o grandioso Morangos Mofados, que é o livro mais famoso do Caio. É o livro que deu o grande nome para ele no cenário nacional e até mundial, né? Caio, ele viajou por vários países e tudo mais. E é um livro que fala muito do fim de um sonho, né? Porque o Caio, ele viveu muito intensamente o movimento hippie, ele viveu a Guerra Civil Americana, né? A questão dos negros, o movimento feminista, a liberdade sexual, né? O fato dele ser gay, numa época, um gay assumido, numa época tão conservadora, né? E ele colocar isso à tona. Então aqui vem muito bem representado esse fim de sonho, mas a possibilidade de uma esperança. Afinal, o último conto, que é o Morangos Mofados, ele dá uma noção da possibilidade de tu plantar morangos dentro do asfalto, né? Dentro desse contexto urbano que é tão duro e tão difícil. Aí vem esse que é o melhor livro do Caio, na minha percepção, que é Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E os dragões não conhecem o paraíso porque eles nunca vão ser aceitos nesse paraíso de pedra que a gente vive. Eles vão estar sempre fora da roda, sempre vão estar no lugar mais marginal. Então, essa vida bonita, certinha, enfim, da família tradicional brasileira, não existe. O que se depara sempre é com a solidão,
é com abandono, é com desamor, é com esse lugar que é um lugar do estrangeiro, né, que é algo também que sempre tem na literatura do Caio Fernando Abreu, que é o não lugar, né? Ele não se encontra no Brasil, ele não se encontra no exterior, ele é sempre um alguém que não sabe muito bem, que não se encaixa muito bem em tudo. E eu acho que isso é muito o que me liga no Caio, né? Essa sensação de não me encaixar muito bem, de sempre achar que eu tô meio torto, né? Aonde eu habito, enfim. Então, o Caio ele era muito torto, assim, e o interessante é porque ele dá voz justamente a isso, né? A esse lado torto mesmo das coisas. Então, aqui a gente tem contos que são sensacionais, como A Dama da Noite, o próprio Ovelhas Negras, e que dão voz a esse lugar mais marginal, ainda uma história horrível. E aqui a gente se depara com a AIDS também, né? Nesse período o Caio ainda não tinha HIV, pelo menos ele ainda não tinha esse diagnóstico. O AIDS ela já estava circulando, né? E principalmente em contextos sociais que o Caio circulava, que eram com os homossexuais, então ele sentiu muito o impacto disso. E aqui ele traz isso de alguma maneira. E a AIDS ela entra muito como a proibição do toque do outro, né? Da vivência do amor do outro. E a condenação de uma prática que era a prática dele, né? De vida, enfim. Então, é muito, muito bonito. É um livro muito pronto. É um Caio todo maduro. E, enfim. Queria lembrar vocês de se inscreverem no canal, clicando na bolinha com meu rosto que vai aparecer lá no final, ou no botão vermelho aqui embaixo. Deem seu like, porque ajuda bastante na produção de conteúdo aqui do Bio de Barbárie, tanto aqui quanto lá no Instagram, porque as coisas vão se igualando, né? E é isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado.